Bom, boa noite. Boa noite a todo o público que está nos assistindo, nos prestigiando. Nós vamos hoje falar sobre escoliose na live da ACD, mais especificamente sobre o tratamento da escoliose no hospital da ACD. Vou apresentar aqui os palestrantes. Eu sou Marcelo Ares, sou médico fisiatra da instituição, e nós temos uma equipe multidisciplinar, que, aliás, é uma das características do nosso hospital e um dos segredos do sucesso, dos bons resultados, que é o nosso trabalho efetivamente em equipe, onde nós temos, para o tratamento da escoliose, lembrando que nós estamos em junho, que é o mês da escoliose, né? Um mês para o estudo, para o desenvolvimento de estudos e estudo dos pacientes que têm escoliose, que é um tema muito amplo. Nós vamos agora falar um pouco sobre eles, sobre todas as características desses pacientes. Então, nós temos os cirurgiões, ortopedistas, cirurgiões de coluna, o Dr. Alexander Rossato, que é nosso colega, nosso amigo pessoal e nosso colega da ACD de muitos anos também. Nós temos também o nosso colega e excelente profissional, Dr. Olavo Letaif. Nós temos a fisioterapeuta Márcia Lima, que também trabalha conosco, com ampla experiência no hospital com os pacientes com deformidade da coluna. E também a nossa querida enfermeira Márcia, que, como sempre, né, a enfermeira é aquela que conhece tudo, que conhece os pacientes desde antes da entrada e vai acompanhá-los durante todo o tratamento. Muitas vezes a enfermeira sabe muito mais do que nós, o paciente, né? Então, nós vamos já começando a falar da importância de sabermos sobre a escoliose. É um tema muito amplo, né? Muita gente fala, eu tenho escoliose, o que causa a escoliose, como é que eu trato a escoliose? É um tema amplo, existem várias traduções clínicas da palavra escoliose, né? É que nós vamos falar, obviamente, daquelas que demandam abordagens cirúrgicas que são feitas dentro do Hospital da ACD. O Hospital da ACD, vocês sabem, ou quem não sabe, ele completa nesse ano 28 anos. Nós estamos aí com ele desde 1993, nesse desenvolvimento, né, desde 83, esse desenvolvimento, e hoje em dia ele é caracterizado como um hospital ortopédico, cada vez mais se especializando e se equipando para oferecer o melhor tratamento aos pacientes que necessitam desse acompanhamento, desse tratamento. E dentre essas patologias que nós tratamos, existe a escoliose. E como todo tratamento, óbvio, nós vamos falar de tratamento cirúrgico no hospital, mas antes disso nós temos que fazer o quê? O diagnóstico. É muito importante nós sabermos, para as patologias que vamos tratar, diagnosticá-las, para assim colocarmos uma melhor linha de cuidado. E a filosofia da instituição ACD, que também faz parte, do qual o hospital faz parte, ela é muito simples, mas ela é muito acolhedora e ela é muito humanizada. Por quê? Nós temos o paciente, então nós temos que diagnosticar o paciente, acolher o paciente, em primeiro lugar, fazer o correto diagnóstico e colocá-lo numa linha de cuidado. E nessa linha de cuidado, nós vamos entrar aí nos pacientes que têm escolioses cirúrgicas com a nossa equipe para tentarmos obter o melhor resultado, né? Nós vamos falar hoje sobre escoliose, tanto as escolioses da criança, quanto as escolioses também do adulto. Lembrando que o Hospital da ACD, ele não trata só criança, ele trata adulto também, né? É um hospital ortopédico geral. E dentre os pacientes com escoliose, nós também temos a escoliose do adulto. Na criança, nós temos a escoliose idiopática, a escoliose congênita, a escoliose que vem junto com algumas síndromes e a escoliose que vem com patologias neuromusculares. E a escoliose, o que é uma deformidade da coluna, né? Uma deformidade do eixo da coluna que vai acontecendo por algum motivo, quer seja por uma malformação da coluna, quer seja por uma alteração do músculo que não deixa haver um desenvolvimento correto de todo o arcabouço, e aí ele propicia uma deformidade da coluna, quer seja de uma malformação das vértebras que faz com que ocorra
Então, a assimetria, quer ser associado a alguma síndrome, isso na escoliose infantil. Na escoliose nos adultos, nós temos as escolioses de causa degenerativa, nós temos as escolioses por microfraturas dos pacientes que têm osteoporose, nós temos as escoliose causada por alterações tumorais, que também pode acontecer nas crianças, os pacientes com mal de Parkinson, muitas vezes têm também o quadro de escoliose. E é importante nós sabermos que essa avaliação ela é feita desde o ambulatório, né? Não é toda escoliose que vai evoluir para uma cirurgia. É feito um acompanhamento, um diagnóstico com o médico no ambulatório, é feita uma avaliação, em se tratando de um tratamento, um desfecho cirúrgico, ele é internado no hospital, e nós vamos falar como nós manejamos todo esse tratamento dentro do hospital. Doutor Dr. Alexandre Rossato, que nós nos chamamos de Alex pelo nosso convívio já de muito tempo, fala um pouco para nós e para o público como é que é esse caminho, como é que os pacientes chegam até você, quais são as principais queixas e como é que você evolui aí para fazer o diagnóstico correto da escoliose. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos colegas, ao público que está assistindo aí, à comunidade ACD. Enfatizando o que você disse em relação ao mês de junho, que é o mês da conscientização da escoliose, né? Onde, acima de tudo, a gente preconiza o diagnóstico precoce, onde fica muito mais fácil para a gente abordar os pacientes, quer seja do ponto de vista de tratamento conservador, onde a gente evitaria uma cirurgia, ou em relação a uma cirurgia precoce, feita de uma maneira mais adequada, muitas vezes um procedimento de menor porte, que favorece a recuperação mais rápida desses pacientes também, né? Então, é um mês que a ACD, principalmente no seu setor de marketing, está lançando uma série de ações no sentido de conscientizar a população, principalmente quanto a esse diagnóstico precoce, né? Então, de uma maneira geral, óbvio, a escoliose é uma deformidade nítida, visível no tronco dos pacientes, porém a causa ela varia bastante, como você disse. Lá na ACD nós tratamos de todos os tipos de escoliose, com uma ênfase, obviamente, pelo perfil da instituição nas escolioses neuromusculares, porque é uma instituição que trata de algumas patologias que muito frequentemente evoluem durante o desenvolvimento da vida desses pacientes com escoliose. Então, quando a gente trata um paciente com uma doença neuromuscular, desde o nascimento a gente já está atento quanto a uma possível alteração na coluna desses pacientes. É muito comum durante o desenvolvimento, ou mesmo nas idades precoces, esses pacientes desenvolverem deformidades. De um outro lado, nós temos também as escolioses idiopáticas, que são aquelas meninas de desenvolvimento normal, que não têm nenhum tipo de patologia neurológica ou neuromuscular, e que, ao chegar principalmente próximo à adolescência, desenvolvem deformidades também. Muitas vezes, o diagnóstico não é feito nem pelo paciente, pelos pais, e sim por alguém que viu o tronco da menina, ou viu alguma assimetria, ou algum exame de imagem que ela tenha feito, um raio-x de pulmão, por exemplo, e acabou diagnosticando uma deformidade na coluna vertebral. Então, o diagnóstico varia muito de acordo com a patologia. Da mesma forma, quando você aborda um paciente com escoliose congênita, ou seja, que nasceu com uma má formação na coluna, normalmente esse diagnóstico pode ser feito, às vezes, até intraútero, através de ultrassonografia, de exames específicos, ou logo após o nascimento da criança. Então, o diagnóstico ele varia conforme a patologia, mas o mais importante em relação a isso é o diagnóstico precoce. Qualquer que seja a patologia que está ocasionando essa escoliose, o importante é a gente precocemente fazer o diagnóstico para a gente poder tratar da maneira mais adequada, né? E aí, a partir do diagnóstico, obviamente, existe uma série de avaliações a serem feitas do ponto de vista clínico, do ponto de vista de exames radiológicos, para a gente traçar o tratamento desses pacientes. Lembrando que a grande maioria das escolioses são de tratamento clínico, né? Existem critérios para você indicar tratamento cirúrgico para esses pacientes. Obviamente, trabalhamos num hospital de referência, onde o número de cirurgias
para esse tipo de problema extremamente alto, mas lembrando que quando você faz esse diagnóstico precoce, você pode evitar muitas vezes essa cirurgia. Então, o diagnóstico era por volta disso aí, Marcelo. Tá. E nós temos aí um contato, né, Alex, onde a equipe de fisiatria também pode auxiliar e ajudar. Algumas Sem vezes dúvida. os pacientes vêm com queixas de dor, vêm com queixa de deformidade. Algumas vezes, se não pegarmos precocemente, já com alterações neurológicas decorrente de curvas já maiores. E nós sempre temos esse bom contato com a equipe de ortopedia para fazer avaliações até prévias, né? Esse é o nosso diferencial, né, Marcelo? Isso daí é o diferencial da CD. Isso é o que, assim, pode... Existem outros grandes hospitais em São Paulo, no Brasil, mas eu aprendi a trabalhar em equipe foi na CD, né? Porque a gente vê muito o trabalho isolado do médico, sem uma integração com a equipe, com as outras especialidades médicas, muito menos ainda com a equipe de reabilitação, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a psicologia. E essa característica da CD ela é marcante, ela é muito forte. Lá não se trata escoliose, principalmente neuromuscular, somente com o cirurgião. Isso é impossível de ser feito. Então, lógico, a família fica agradecida com o cirurgião que fez o trabalho, mas eu enfatizo sempre para o paciente, para a família que atrás tem o cirurgião, tem a equipe cirúrgica, mas, acima de tudo, tem uma equipe gigantesca que trabalhou tanto quanto eu na resolução do problema desses pacientes. Até porque nós sabemos do impacto que tem, né, a patologia na vida do paciente. Não é só um paciente que é um número, que é um nome, que vai entrar e vai operar, não. Existem impactos sociais, impactos emocionais, impactos nas atividades de vida diária, e nós temos que acompanhar isso, conhecer o paciente e ver o que nós podemos beneficiá-lo já pensando no pós-operatório. E uma vez que esse paciente foi lá para o hospital, nós decidimos, passou com o cirurgião, nós temos toda a avaliação pré-operatória, né? E essa avaliação pré-operatória, a equipe de reabilitação faz um trabalho excepcional e nos auxilia muito, né? E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, eu acho que o Dr. Olavo, que também trabalha em outros hospitais, ele concorda, que o nosso trabalho em equipe multiprofissional não é um trabalho só na solicitação de avaliação e no pedido médico. Não, nós conversamos, nós chamamos o profissional, nós vamos, olha, essa paciente está assim, gostaria que fizesse isso, qual é a sua opinião? Então, é um trabalho muito, muito próximo, que, como o Alex falou, é uma das formas de sucesso. O que você acha, Laura? Boa noite a todos. O mês da conscientização da escoliose, ele é muito bom, não só para conscientizarmos aqueles que ainda esperam seu tratamento e querem, que buscam a melhor forma de tratamento, e dessa forma a gente, com uma live como essa, um bate-papo entre diversos profissionais tão competentes, a gente consegue ter essas ideias, mas também celebrar todos aqueles que já passaram por tudo isso e são modelos de vida, modelos de superação e forjados de algum pouco lá dentro durante anos, nas diversas etapas do convívio lá dentro da CD. E eu concordo plenamente. Dentre essa sua afirmação, Marcelo, de que a gente precisa dessa avaliação no pré-operatório, que ela deve ser feita de forma cuidadosa e não de forma burocrática, né? Porque a gente poderia simplesmente solicitar avaliações de uma forma a constar, fazer mais um tique no checklist de tantas... Protocolo. Mais um protocolo, exato, de tantos protocolos que na vida a gente segue, o pré-operatório poderia ser mais um protocolo, mas eu acho que na CD, muito embora, como você disse, eu trabalho em outros hospitais, trabalho também em outro hospital escola, a ACD ela tem uma característica muito interessante, que é um trabalho próximo. As pessoas se conversam de uma forma muito fácil, sem a burocracia que às vezes a gente encontra em outros locais um pouco mais travados na ACD a gente consegue que o pediatra, o anestesista, o fisiatra, a fisioterapeuta consigam opinar.
a gente consegue ter uma proximidade com outras especialidades cirúrgicas, se o cirurgião plástico precisar, se a gente precisar antecipar um problema urológico. Eu e o Alex estamos aqui representando os cirurgiões de coluna, mas tem todos aqueles outros nossos colegas ortopedistas que cuidam do quadril, que cuidam do joelho, do tornozelo, e do paciente como um todo. Eu acho que essa visão holística, e holística aqui não tem nada de esotérico, mas muito pelo contrário, a visão holística aqui quer dizer uma visão do todo do paciente, ela é fundamental, porque é nos detalhes que a gente acerta, tanto para um tratamento bem sucedido sem cirurgia, quanto para um tratamento cirúrgico. É nos detalhes que a gente faz a diferença, é no cuidado com o conforto, com o acolhimento, em todos os momentos. E isso passa desde o entendimento de vida desse paciente, como que é a situação dele, quais são as necessidades individuais dele. E eu concordo, eu acho que essa avaliação pré-operatória, ela passa por toda uma equipe multidisciplinar, onde todos têm voz, onde todos têm vez, e onde o paciente ele é o alvo do nosso desejo de que as coisas melhorem. Um acolhimento de verdade, né? De verdade, de verdade. É um acolhimento que não passa realmente por tudo isso que a gente já falou de forma protocolar, mas sim é um acolhimento que busca um desfecho. Esse desfecho ele tem que ser positivo para o paciente. É uma medicina que, como modernamente se fala hoje em dia, centrada no paciente, eu acho que ela já vem há muitos anos sendo centrada no paciente. O paciente é quem vai nos dizer se de fato o que a gente está fazendo é bom ou não, e isso passa por todo esse cuidado. E lembrando que a história da cirurgia da escoliose, o Alex está um pouco mais de tempo lá comigo, tem muito a ver com a ACD, né? Assim, a ACD, o hospital da ACD tem total relação com a cirurgia de escoliose no Brasil, né? Nós vemos outros centros sendo desenvolvidos agora, voltados para tratamento desse tipo de patologia, da escoliose, mas lembrando que a expertise da ACD, ela data de 50 anos atrás, né? Ou seja, toda a evolução que houve no tratamento da escoliose a nível mundial, a ACD passou por todas as etapas, né? Eu mesmo, lá dentro da ACD, eu entrei tratando escoliose de um jeito que hoje eu não trato mais, totalmente diferente. Eu peguei uma etapa dessa evolução, mas a gente tem que lembrar das pessoas que passaram por lá, que são pioneiros no tratamento, numa época muito mais difícil, onde não havia ajuda tecnológica e onde não havia outros centros que tratavam isso no Brasil, inclusive. Eram poucos lugares. E a ACD é pioneira no tratamento desse tipo de deformidade. Eu posso abusar e fazer um comentário, já que é o mês da escoliose, eu acho até interessante notar que a palavra ortopedia, se a gente dividir o radical de dentro da palavra, orto quer dizer reto, pedia quer dizer criança, então a criança reta. Quando a ortopedia nasce, o próprio símbolo da ortopedia é uma árvore com uma certa tortuosidade escorada. Então, as próprias raízes, não só da ACD, mas da própria ortopedia, elas passam muito, muito intimamente ligadas com o tratamento da escoliose, das deformidades da coluna vertebral. Legal. Agora eu queria, já que falamos tanto de equipe multiprofissional, eu queria das nossas representantes queridas, as queridas Márcias, então a Márcia Lima e a Márcia Santos, Márcia Ramos, né? Para nós falarmos para falarmos então dessa fase da avaliação, como é que é o protocolo pré-operatório e também, obviamente, no segmento pós-operatório desses pacientes. Márcia, pode falar um pouco para nós, Márcia Lima, para começar, nossa querida fisioterapeuta do hospital? Do mute aqui. Boa noite, doutor Marcelo, doutor Olavo, Alex, Márcia, todo mundo que está em casa. É um prazer falar de escoliose com vocês, especialmente nesse mês de conscientização, né, da escoliose, e falar para todo mundo que está em casa, tirar dúvidas sobre escoliose, às vezes da pessoa que tem um familiar, um filho, e desmistificar, né, muitos medos e muitas coisas que as pessoas têm dúvidas. Então, falando sobre o nosso protocolo na ACD, como o doutor Alex falou, então a gente já trabalha com esse processo de reabilitação
pós-operatório há bastante tempo, né? Eu estou na ACD, assim, há mais de 10 anos, ó, me entregando aqui, mas a gente foi amadurecendo todo esse processo de reabilitação junto com toda a equipe multidisciplinar. Então, a construção do protocolo, ela é multi, né? Então, inclui médico, físio, nutricionista, farmacêutico e enfermeiro, né? Então, a gente tenta identificar as fragilidades e tentar cercar o paciente ao máximo para que ele tenha uma cirurgia segura e uma reabilitação tranquila, né? Então, a fisioterapia, ela avalia no pré-operatório o paciente com escoliose neuromuscular. Então, o paciente com escoliose neuromuscular, ele interna um dia antes, ele passa por toda a equipe de especialistas, então faz avaliação nutricional, avaliação com o pediatra, e aí com a fisioterapia. A gente vai conversar com o familiar e com o paciente, a gente vai orientar sobre todo o processo de reabilitação, como vai ser, porque eles têm bastante receio. Eu vou poder me mexer, meu filho vai poder sentar quando que vai poder andar, né? Então, tem toda essa questão de medo do movimento em si. A gente avalia a condição, então, muscular e física desse paciente, se usa órtese, se usa cadeira, tudo que a gente vai precisar no pós-operatório. Avalia a função respiratória, raio-x, faz uma avaliação da função pulmonar. A gente sabe que os pacientes com escoliose neuromuscular, em geral, eles vêm com uma curva maior do que os pacientes com escoliose idiopática, né? Então, às vezes, o comprometimento pulmonar, o risco pulmonar é maior. Então, a gente faz todo esse controle, toda essa avaliação para que a gente tenha mais segurança no pós-operatório. E com relação à escoliose idiopática, a gente aborda no pós-operatório imediato, né? E a gente faz todo um trabalho também de reabilitação com esses pacientes, de orientação, a gente estipula metas de mobilidade, de acordo com a clínica do paciente, respeitando o controle, respeitando a dor do paciente, né? Então, tem toda essa questão de controle de dor. A dor, às vezes, é o que limita nem tanto a gente, mas o paciente tem medo de sentir dor, né? Então, a gente fala que sentir uma dor é normal, uma dor moderada, uma dor leve, e que não precisa ter medo e que essa dor ela vai diminuir. Então, a gente trabalha basicamente assim, nesse primeiro momento. Estava no mudo, para não te atrapalhar. Falando um pouco aí dessa sua abordagem junto ao paciente no hospital, nas fases pré e pós, uma grande dúvida que se tem é o que eu posso fazer depois? Como que eu posso? Eu posso me virar? Ou os adultos, eu já posso me movimentar? Eu posso sair do leito? Que aliás, uma das nossas preocupações, né? O imobilismo prolongado, ele tem todos os seus problemas aí. Como é que você maneja isso? O médico que define? Você já tem um protocolo? Como é que é esse acompanhamento, esse segmento? A gente segue o protocolo, então, assim, a gente conversa com o médico se existiu alguma intercorrência na cirurgia, né? A gente faz a leitura da descrição cirúrgica, se a gente viu que tem alguma coisa diferente, a gente liga para o médico para saber se vai seguir o protocolo ou não. Mas, via de regra, se tiver alguma condição diferente, o médico mesmo procura a gente e já fala, olha, esse paciente a gente vai segurar um pouquinho mais. Mas a mobilidade, como o senhor falou, ela é precoce, né? Então, hoje, a gente não quer o paciente na cama. Aí o paciente pergunta, quando que eu vou começar a fisioterapia? A gente fala, quando você abriu o olho, saiu da cirurgia, passou a anestesia, pronto, começou a fisioterapia. Né? Então, o paciente, a maioria deles faz o pós-operatório na UTI, para ter um controle de dor mesmo, né? E a gente começa lá na UTI mudar o decúbito, mudar o paciente de posição, né? Mudar de decúbito virar de lado, virar do outro lado, já começa a sentar o paciente, isso aí já no POI. No primeiro pós-operatório, os pacientes com escoliose idiopática, eles já podem sair do leito. É curioso que no protocolo de escoliose idiopática, né, um tempo atrás, os pacientes saíam no segundo pós-operatório. Mas eles chegam hoje tão bem, né, e do ponto de vista cirúrgico, geralmente não tem nenhum problema,
né, de mobilidade, de sair do leito, que os pacientes têm saído da cama no primeiro dia de pós-operatório. Então, às vezes está fazendo 24 horas, eles já estão sentando beira-leito, eles já estão ficando de pé, e a recuperação ela é bem mais tranquila. A gente tenta, na verdade, conversar muito, tanto com o familiar como o paciente, porque eles têm muito medo, igual eu falei, de se movimentar, porque dói, né? Então, a gente tenta desmistificar toda essa questão de que, eles falam muito assim, eu tenho medo que vai desmontar, porque eles têm a sensação de peso da coluna, né? O médico faz uma abordagem nas costas, um corte grande e afasta a musculatura fica diferente, né? Não tem tanta força, assim, para se manter sentado. Então, eles falam, nossa, eu tenho a sensação que eu vou desmontar. E aí a gente tem todo esse trabalho de conversa, né? Não, pode ficar tranquilo, não vai desmontar, não vai soltar, né? É normal você sentir essa sensação. Então, o paciente já levanta no primeiro pós-operatório, se ele não sentir mal-estar, porque às vezes é da anestesia, das medicações que ele toma, algumas medicações pode trazer um pouco de desconforto no estômago, náusea. Então, se ele não tiver nada, ele levanta e anda um pouquinho. Ô, Márcia, só te interrompendo, só para não perder o embalo, uma dúvida frequente do paciente, dos familiares, é como que ele já chega do centro cirúrgico, porque eles não acham que o paciente já vai chegar deitado em cima da incisão, né? De barriga para cima. Então, esses pacientes, eles têm... a movimentação é liberada desde que a dor permita isso. O fator limitante para tudo isso que a Márcia está falando é a dor. Teoricamente, pela fixação e estabilização, ele poderia sair do centro cirúrgico após a cirurgia andando. Obviamente, isso não ocorre por conta da anestesia e do trauma cirúrgico. Mas a estabilidade não é um fator que impede ele de reabilitar imediatamente. É isso. Aí a importância da abordagem da dor, ao vivo, assim, do tratamento da dor, né? A gente já pensa na dor desde o pré-operatório, né? A dor nós consideramos, dentro dos nossos protocolos, aí lembrar que a instituição, o Hospital da ACD, ele sim trabalha com protocolos, com certificação, e nós temos, o resultado é bom também por isso, né? Porque nós temos todo esse cuidado a seguir com os pacientes, falando em protocolo, estamos todos sem máscara, estamos todos nas nossas casas e sozinhos, mas nós somos também da fisiatria muitas vezes chamados para isso, né? Para ajudar e auxiliar no manejo da dor, não só nas alterações motoras ou neurológicas que possam acontecer, ou que o paciente já tenha, mas também no manejo da dor, que é fundamental para o sucesso do tratamento desde a fase pós-operatória imediata, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, pessoal, mas eu vou fazendo depois para a gente não perder aí o fio da meada do caminho do paciente. E só para também, para não perder o gancho, doutor Marcelo, desculpa. A gente tem o protocolo de dor, né? Então, a gente contempla, porque é importante a gente falar que a gente contempla o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Porque muitas vezes a dor ela é um posicionamento inadequado ou o excesso de tempo que você fica numa mesma posição, ou a musculatura que foi muito manipulada, então um alongamento, uma manipulação, né, um gelo, então todas essas propostas de terapias não medicamentosas também, a gente conta com elas para ajudar o paciente nesse processo de analgesia e de mobilidade. Ótimo. Márcia Ramos. Vamos lá, Márcia, nossa querida enfermeira, nós somos todos fãs do trabalho da enfermagem da ACD, que é realmente muito bom em todas as esferas, quer seja no ambulatório, quer seja no hospital. Nós temos um apoio muito grande dessa equipe, que nos puxa lá, nos chama atenção para estarmos junto com o paciente sempre. Márcia, como é que é a atuação da enfermagem nesses casos, né? Como é que é a condução da enfermagem dentro de todo esse processo? Boa noite a todos.
a enfermagem, ela começa a ter um olhar para esse paciente desde o ambulatório, né, no período pré-operatório. Então, eles já passam em atendimento conosco, e o objetivo desse atendimento antes da internação é estarmos levantando todas as demandas que possam gerar algum impacto no pós-operatório. Então, por exemplo, uma demanda que até foi colocada pelo doutor Alex, pelo doutor Olavo, foram as questões relacionadas à constipação, né? Por exemplo, então, o paciente que interna com constipação, ele vai ter um desconforto muito maior no pós-operatório. Então, essa foi uma grande demanda que começamos a trabalhar. Com relação às questões de pele, né? Então, o paciente que interna com alguma lesão de pele, isso pode até inviabilizar o procedimento cirúrgico. Então, nessa entrevista, nesse contato, nesse atendimento que a gente faz via ambulatorial, nós levantamos, então, se a pele está ok, se ele tem alguma lesão, se ele tem alguma dermatite, como é que está o funcionamento intestinal, as questões alimentares, tudo isso para que ele interne da melhor maneira possível e que isso reflita no pós-operatório, né? Nós temos muitos pacientes com disfunções miccionais, então, o momento que a gente aborda como é que está sendo o gerenciamento dessa disfunção, como é que está a questão de infecção urinária, né? O paciente que tem disfunção miccional, ele tem um risco maior de ter infecção urinária. Claro que isso vai ser verificado com os exames pré-operatórios, mas se nós pudermos já fazer um preventivo, isso pode evitar o cancelamento de uma cirurgia ou adiamento de uma cirurgia, por exemplo. Nós levantamos também que tipo de dispositivos que o paciente faz uso. Então, ele tem uma gastrostomia, ele é traqueostomizado, está tudo bem com esses dispositivos, né? Então, tudo a gente faz toda essa abordagem para evitar que o paciente chegue no hospital com alguma coisa que possa inviabilizar ali o procedimento cirúrgico ou que possa gerar algum impacto negativo no pós-operatório, né? Nesse momento também, nós estamos em meio a uma pandemia, né? Então, nós já damos algumas orientações específicas para esse paciente já chegar aqui sem dúvida, já preparado para não ter nenhum impacto negativo no processo de internação. E no pós-operatório, nós também melhoramos muito o nosso protocolo de atendimento, né? Como o doutor Alex falou, a instituição evoluiu muito, cresceu muito e se especializou cada vez mais nesse pós-operatório, né? Nós, da enfermagem, não foi diferente. Então, uma das demandas que nós tínhamos começava no pós-operatório, antes da cirurgia, né? No centro cirúrgico, porque é uma cirurgia que demora muitas horas, né? Que fica num posicionamento que traz um risco para a pele do paciente importante. Então, foi necessário buscar alternativas para garantir o máximo de segurança, né, durante a cirurgia. E a proteção da pele é uma questão muito valorizada, né, pela enfermagem no mundo todo. Na ACD não é diferente. Então, foi necessário a inclusão de uma escala, especialmente para avaliar esse risco de lesão de pele durante o intraoperatório, que é um risco que se tem, né, para cirurgias de grande porte, com tempo cirúrgico elevado. Então, nós utilizamos uma escala que se chama ELCO. Nós fomos um dos primeiros hospitais a instalar a começar a utilizar essa escala e com ótimos resultados. Então, nós fazemos toda a prevenção de lesão de pele, utilizando curativos de última geração, coxins dos melhores materiais que existem para evitar esse tipo de complicação. Um diferencial também que veio de encontro a esse risco da incisão cirúrgica, de complicações cirúrgicas, porque o paciente que faz a correção de escoliose neuromuscular, ele tem um risco maior, né, de complicação pós-operatória, porque ele tem uma pele mais frágil, porque ele tem se é um paciente com mielomeningocele, por exemplo, a gente já sabe pela nossa experiência que o local ali da correção da miele é uma pele mais frágil, então com risco de deiscências, né, de má cicatrização. Então, fomos em busca também de um curativo que atendesse essa necessidade de uma maior proteção, que favorecesse o máximo de cicatrização possível. Então, hoje a gente usa um curativo com pressão negativa, né, específico para ferida operatória, né, nos casos de cirurgia de correção de escoliose neuromuscular, e trouxe ótimos resultados, né? Então, todos os cuidados da enfermagem são voltados para a prevenção, seja ela
com relação à pele, seja ela de funcionamento intestinal, garantir um adequado funcionamento vesical no pós-operatório. Nós também instalamos um cuidado muito específico com relação a esvaziamento vesical. A gente sabe que no pós-operatório, todo paciente que é submetido a uma anestesia tem o risco de ter uma bexiga mais preguiçosa, vamos dizer assim, né? Depois da cirurgia, depois da anestesia. E aí nós já temos os pacientes que já têm disfunção miccional, né? Então, nós instituímos o ultrassom vesical para controle desse débito vesical no pós-operatório, principalmente pós-operatório imediato, para não correr o risco desse paciente evoluir com uma distensão vesical importante, para não correr o risco de passar do tempo de já fazer um esvaziamento através de um cateterismo. Então, todas essas medidas foram sempre muito pensadas, então, de acordo com o que foram surgindo as demandas, nós fomos em busca de soluções. A questão da dor pós-operatória, né, é algo que todos os profissionais aqui na CD levam muito a sério, né? Nós somos um hospital cirúrgico, então, até para vir de encontro que a Márcia falou, né, a mobilização precoce é um diferencial muito grande, né, hoje, com relação a esse pós-operatório. E então a enfermagem ela vem nesse pós-operatório para garantir essa mobilização precoce, né, para garantir que esse profissional, como fisioterapeuta, por exemplo, possa realizar o seu trabalho da melhor maneira, né? Então, gerenciar a questão da dor é de suma importância. Participar dessa mobilização precoce, né, como vocês disseram, então, a questão de tirar o paciente do leito o mais precocemente possível, a questão do banho, né, que é uma coisa tão corriqueira para nós no dia a dia, né, para o paciente num pós-operatório como esse, parece algo cheio de medos, né? Então, como é que vai ser o meu banho? Vai ser no leito? Vai ser na cadeira? Quando que eu vou poder tomar o banho sozinho? Então, todas essas questões ocorrem dentro de um cronograma e vai de encontro com o que os outros profissionais também programaram, né? Então, como você falou, doutor, o trabalho multidisciplinar, né, ele vem para amarrar um profissional no outro e todos juntos fazermos essa entrega para o paciente, né? Eu não consigo imaginar o nosso trabalho da enfermagem sendo feito sem o suporte dos outros profissionais, e quando termina o nosso trabalho, continua o trabalho dos demais, e o nosso trabalho ajuda a fazer com que todo mundo consiga fazer o seu e vice-versa, né? Então, acho que é um pouco do que a gente faz, né? Isso, a continuidade. Aí é como eu falei, colocar numa linha de cuidado, né? Uhum. Depois ultrapassa o ambiente hospitalar. Márcia, eu agradeço que a Márcia já respondeu uma pergunta que nós recebemos aqui da Priscila Salles sobre a ferida operatória, se ela é muito extensa, como é realizado o acompanhamento. Sim, a Márcia já respondeu, Priscila, todo esse cuidado que existe, a necessidade do cuidado com a ferida operatória. Eu queria entrar um pouco agora no detalhe da cirurgia em si. Eu queria que o doutor Olavo falasse, depois o doutor Alex complementasse também, sobre detalhes da cirurgia, o que é necessário para fazer uma cirurgia, os equipamentos necessários, como é que é o ambiente hospitalar e como é que que é uma cirurgia, obviamente, quando realizada, difícil, né, com muitos detalhes, e que nós gostaríamos de saber como é que ela é realizada. Doutor Olavo, por favor. Salvo algumas exceções, de fato, a cirurgia de escoliose ela é considerada uma cirurgia de grande porte, na maior parte das vezes. Quando a gente pensa na cirurgia da escoliose, a gente abre um leque gigantesco uma gama gigantesca de tanto instrumentos, arsenal cirúrgico, como de indicações cirúrgicas. A gente lá na ACD, a gente faz desde cirurgias em crianças pequenas, onde podem ser necessários pequenos cortes ou pouca colocação de parafusos ou algumas pequenas intervenções. A gente tem feito cada vez mais um gesso indicado para crianças que ainda não têm a maturidade do pulmão para fazer uma cirurgia definitiva. Enfim, esses são procedimentos talvez um pouco mais simples, desde procedimentos também que a gente faz muito alongamento de hastes de crescimento,
a gente tem vários tipos de procedimento nesse sentido. Para a maior parte do imaginário, tanto dos nossos colegas ortopedistas, quanto toda a equipe multidisciplinar, e imagino que de todos os pacientes, a cirurgia de escoliose, ela é uma cirurgia grande, e ela é mesmo, ela corresponde de fato àquele imaginário, mas a cirurgia de escoliose, ela evoluiu muito nos últimos anos. As últimas décadas foram fantásticas em termos tecnológicos, científicos, para a cirurgia da escoliose. O que a gente precisa de um bom pré-operatório, um pré-operatório que envolva exames cuidadosos, exames de imagem, exames laboratoriais, e tudo que já foi dito com relação ao pré-operatório de avaliações multidisciplinares, mas, em última análise, estando o paciente bem, ok, com uma avaliação pré-operatória também positiva do ponto de vista pediátrico ou clínico, nós seguimos adiante. O que a gente usa frequentemente nas cirurgias de tratamento da escoliose são pontos de ancoragem. A gente precisa de pontos que fixem a coluna, que eles podem ser usados, esses pontos podem ser através de parafusos, através de ganchos, através de fitas que amarrem a coluna. A gente, através desses pontos de ancoragem, a gente consegue conduzir a coluna para o local onde a gente precisa que ela fique. A gente faz isso através do emprego, normalmente, de barras. A maior parte das vezes, a cirurgia é feita com um corte nas costas do paciente. O paciente fica deitado de barriga para baixo durante a cirurgia e a gente consegue, dessa forma, usando instrumentais adequados, modernos, e através de algumas manobras cirúrgicas, fazer com que a coluna, se não fique reta, fique o mais próximo possível de um alinhamento desejável. E lembrar que nos pacientes neuromusculares, além desse alinhamento incluir o tronco, muitas vezes a gente também precisa incluir o alinhamento da bacia. E essa conexão, normalmente entre bacia e tronco, ela se dá através de hastes, parafusos, ganchos. As cirurgias têm sido cada vez mais rápidas, as cirurgias, a própria anestesia, e sem dúvida a gente não pode deixar de falar da anestesia. A anestesia da ACD é uma anestesia que confere muita segurança, todo o centro cirúrgico, aliás, todo o processo cirúrgico. O processo cirúrgico ele envolve desde um ambiente limpo, seguro, um material bem preparado por todo o centro cirúrgico, uma equipe preparada, uma anestesia impecável e equipamentos de ponta. A gente consegue, dentro da sala cirúrgica, ter segurança, além de opção de fazer raio-x em tempo real. A ACD tem, nos últimos dias, testado, inclusive, um equipamento de última geração que nos permite checar a posição dos parafusos, conduzir a passagem dos parafusos sob completa segurança. A gente tem a monitorização é feita lá dentro, também monitorização neurofisiológica por uma equipe que faz parte da equipe cirúrgica, que auxilia o cirurgião na segurança da colocação desses implantes. Depois, no recebimento desse paciente na UTI, por toda a equipe. Enfim, eu acho que eu estou me alongando aí um pouco nos processos, mas a cirurgia em si, ela ficou mais moderna e ela está cada vez mais segura. Mas eu acho que, em essência, foi isso. Bem resumidamente, é um assunto para congresso, mas eu tentei falar isso resumidamente. Não, foi ótimo, foi ótimo. Alex, doutor Alex, você falou... Alex, você já acompanha, obviamente, lá dentro da ACD há bastante tempo, né? E como é que foi no hospital a questão do desenvolvimento do equipamento, dos equipamentos, como é que vocês contribuíram para isso, né? É claro que existe todo o desenvolvimento externo, técnicas cirúrgicas que vocês vêm sempre trazendo novas técnicas, né? Eu queria que você falasse também de uma pergunta que nos fizeram aqui, tem uma direta para você, que é para você falar sobre diagnóstico em crianças pequenas de 2 a 3 anos, foi feita pela Elo Gavi, Elo e Gael, e que também você falasse isso, do desenvolvimento dos materiais, das técnicas cirúrgicas, como é que o Hospital da ACD tem um contato com vocês, cirurgiões, para sempre estar ligado, né, atendendo às solicitações para fornecer o melhor tratamento para os pacientes. Então, Marcelo, nós falamos muito da parte humana, né?
do tratamento multidisciplinar, da integração entre os médicos e os terapeutas. O Olavo lembrou a equipe da anestesia, eu lembro também a equipe da UTI, também, que é de suma importância. Mas a gente não pode esquecer da questão técnica. Eu não tenho dúvida que a CD, na questão técnica, é o principal hospital para se tratar esse tipo de patologia. O processo cirúrgico, ele se inicia na chegada, até um pouco da dinâmica desse paciente para a cirurgia. O paciente entra normalmente com um acompanhante, com o pai e com a mãe dentro do centro cirúrgico, paramentado. O pai e a mãe, ele vai até a sala cirúrgica até que o paciente seja anestesiado. Isso faz um diferencial bastante grande. E as pessoas não sabem que o processo para iniciar a cirurgia, todo o preparo, a partir do momento que ele entra na sala para se iniciar a cirurgia, muitas vezes dura de 1h30, 2 horas, só de preparo para início da cirurgia, né? Então, hoje, lá na CD, nós dispomos basicamente de tudo que há de moderno, do ponto de vista tecnológico, para a realização das cirurgias. O Olavo já fez uma síntese de algumas coisas, das questões técnicas, do material que a gente utiliza, que é um material de ponta, é um material que é utilizado no mundo inteiro. Não é um material porque é no Brasil, que é um material aquém do que é utilizado fora. A gente tem mecanismo de segurança através da monitorização, como o Olavo falou, onde você consegue, em tempo real, controlar o movimento das pernas desse paciente. Lembrando, quando eu iniciei esse tipo de tratamento, início da década de 2000, no meio da cirurgia, a gente acordava o paciente para que ele pudesse mexer as pernas, para a gente saber que estava tudo bem, anestesiava novamente e terminava a cirurgia, né? A gente chamava de teste do despertar. Isso hoje não é mais realizado em decorrência do uso da neurofisiologia e da monitorização que a gente tem no intraoperatório. Os recursos de imagem que a gente tem, através da chegada de novos aparelhos, que o Olavo citou, e principalmente essa nova tecnologia que a gente está testando lá na CD nesse último mês, a geração de curativo que a gente utiliza, os curativos que são importantes, é uma peça fundamental no tratamento desses pacientes. Também são curativos de pressão negativa, curativos modernos que facilitam a cicatrização e a prevenção de infecção, né? Então, hoje, a CD ela oferece um tratamento de ponta, seja comparado aqui no Brasil com os maiores hospitais ou mesmo fora, do ponto de vista tecnológico, e isso, sem dúvida, repercute na qualidade do tratamento, no tempo cirúrgico, no menor sangramento desses pacientes e na reabilitação mais rápida. É uma cirurgia grande, obviamente, existem riscos, complicações, mas desde que seja feita num local adequado, onde a parte humana seja extremamente integrada e a parte técnica te ofereça condições, é uma cirurgia que é realizada de uma forma totalmente diferente do que era realizado, por exemplo, quando eu iniciei a minha carreira nessa área, né? Alex, o Antônio Marcos Guilherme pergunta aqui, uma cirurgia desse porte deve durar muito tempo. Qual a média de tempo da cirurgia e quanto tempo o paciente, em média, fica na UTI após a cirurgia? Depende do grau da escoliose, da gravidade, da complexidade, da rigidez da curva. Então, a cirurgia, de uma maneira geral, em média, dura em torno de 4 a 5 horas de cirurgia, né? Normalmente, não tendo nenhuma intercorrência, o período de internação em UTI no pós-operatório imediato é de 24 horas. Tendo alguma complicação que necessite uma supervisão um pouco maior da parte respiratória, da parte neurológica, a gente acaba estendendo isso. Mas, em geral, se a gente for traçar uma média, cirurgia de 4 a 5 horas, 1 dia de internação de UTI e mais uns 5 dias de internação na enfermaria, né, no hospital, para aí sim a gente poder dar alta. Lembrando que nesse processo todo, a gente fala cirurgia que é uma coisa, né, já está, vamos lá, vamos fazer, mas tem todo o processo pré, né, tem a questão da avaliação do paciente, do agendamento cirúrgico, que é uma equipe também que trabalha para que o paciente vá tranquilo para a cirurgia, com tudo certinho, para a internação na hora certa. Então, também
rendemos nossa homenagem a toda essa equipe administrativa que faz com que todo o trabalho aí seja feito com tranquilidade por todos os players. Olá, você quer comentar alguma coisa? Eu ia aproveitar o tema que a gente está comentando e pontuar uma coisa que os trabalhos científicos em revistas de ponta e que as sociedades dedicadas ao estudo e à pesquisa em escoliose têm mostrado cada vez com mais frequência, é um pouco do que eu comecei falando e o Alex depois pontuou muito bem, é a questão da vocação dos hospitais e a vocação das equipes para fazer escoliose. Esses estudos que eu citei, eles têm sido cada vez mais enfáticos em dizer que os hospitais que têm volume cirúrgico em escoliose, em deformidades da coluna, e equipes que fazem esse tipo de cirurgia de rotina ou fazem isso com frequência, obtêm muito melhores resultados habitualmente no pré-operatório, com uma taxa menor de complicação, com uma taxa menor de reoperações, com uma taxa maior de sucesso por parte dos pacientes. Então, a escoliose, quando a gente, dentro desse assunto cirúrgico, ela não é uma cirurgia para ser feita ocasionalmente em uma instituição como um caso de exceção. A vocação da instituição para fazer escoliose, ela tem que permear todas essas áreas, e a constância no volume cirúrgico, a constância na realização de cirurgias, o aperfeiçoamento, a modernização, o ganho de competências, ele, obviamente, isso está cada vez mais claro do ponto de vista científico, se refletem na qualidade do serviço, do trabalho e do resultado entregue. Aliás, falando em científico, aguardem aí trabalhos, né, doutor Olavo, doutor Alex e toda a equipe, trabalhos científicos em relação ao nosso tratamento da escoliose na CD, né? Só um spoiler, mas isso em breve está aí para acontecer. Eu tenho uma pergunta aqui, Marcia Lima, além da sua expertise no tratamento hospitalar, tem uma pergunta aqui que é: como é que é o tratamento para aquele paciente que não tem indicação cirúrgica, né? Ou que pensa, olha, tem uma escoliose, não quero operar, posso fazer fisioterapia, isso é eficaz ou não? Tem algum método específico? Existe a necessidade de alguma abordagem diferente do convencional? Como é que se conduz esse paciente? Então, a escoliose, em geral, ela é progressiva, né? E tem algumas fases de crescimento que ela progride mais ou algumas situações, né? Então, a gente vê a criança que está na fase de crescimento, estou falando escoliose no geral, eu vou falar da idiopática. Então, a fase de crescimento, ou fase de gestação, no caso da mulher, né? Então, depende muito, e aí depois o doutor Olavo e o doutor Alex pode complementar, mas depende muito do grau de escoliose, né, da curva, e o quanto essa curva impacta na atividade dessa pessoa, né? Então, curvaturas menores, a pessoa, ela consegue fazer fisioterapia, e a fisioterapia tem como objetivo não é reverter a escoliose, porque a fisioterapia não consegue fazer isso. Uma vez instalada, a escoliose não regride, né? Então, a gente trabalha a musculatura, tenta promover o reequilíbrio muscular e fortalecimento muscular para que essa pessoa ela esteja na sua melhor função muscular, né? E consiga desempenhar suas atividades. Então, a fisioterapia atua nessa questão de fortalecimento, reequilíbrio muscular, né, realinhamento postural, conscientização postural, mas aí, num determinado momento, essa curvatura ela pode começar a impactar na função, nas atividades dessa pessoa, na função pulmonar, ou pode ocasionar dor, e aí é quando a fisioterapia já não consegue intervir mais de uma forma eficiente, e aí essa pessoa ela precisa passar com um ortopedista. Em geral, os pacientes eles são acompanhados ao longo da vida, no caso de crianças, né, que não tem uma progressão muito rápida, digamos assim, né, eles são acompanhados com o ortopedista e às vezes prorroga a cirurgia, consegue prorrogar e às vezes não precisa operar, porque a escoliose não progride tanto.
mas em alguns casos a fisioterapia, ela não consegue mais ajudar essa pessoa, né? É importante dizer que, de qualquer forma, a cirurgia da escoliose é uma cirurgia eletiva, então a gente pensa que uma cirurgia eletiva, a gente gostaria que esse paciente ele operasse no melhor momento dele. Então, se a gente pensar numa musculatura fortalecida, em conscientização corporal, reequilíbrio muscular, se ele já vem fazendo esse tratamento, quando ele for operar, logicamente, a reabilitação vai ser mais tranquila. Acho que é por aí. Perfeito, Márcia, muito obrigado. Alex, tem uma pergunta aqui que fala sobre ortetização, sobre o uso de coletes, que é né, na escoliose. A Camila, que é a mãe da Melissa, fala que a Melissa tem uma escoliose com convexidade para a esquerda e faz uso do colete de Boston. E gostaria de saber a nossa opinião sobre o uso do colete, em que fase, que tipos de colete, que também nós sabemos que é algo que desenvolveu, né? Que foi muito desenvolvido. Existem hoje outros tipos de colete que agora o correto é utilizar na fase certa, né? Então, o que você pode falar sobre isso? Você que acompanha os pacientes lá do ambulatório. É uma questão de indicação, né, Marcelo? Antes de você saber qual o colete correto, você tem que saber quando indicá-lo. Na verdade, existe, falando especificamente da escoliose idiopática, a indicação do uso do colete normalmente é uma questão bem específica, ou seja, normalmente a gente indica em pacientes com potencial de crescimento, que é um fator determinante para a piora dessa escoliose, em curvas entre 20, 25 graus e 40 graus. O principal objetivo do colete é evitar a progressão dessa deformidade, a ponto dela se tornar uma deformidade cirúrgica, né? Em alguns casos, também pode-se obter pequenas correções através do uso do colete. Não é o comum e não é o principal objetivo. O principal objetivo é evitar uma progressão. E assim como a técnica cirúrgica e todo o tratamento diagnóstico, houve uma evolução muito grande em relação aos coletes, né? Então, especificamente na escoliose idiopática, quando eu iniciei o tratamento conservador, a gente utilizava o colete de Milwaukee, que era um colete antigo, de difícil adaptação, de difícil aceitação pelo paciente, porque era um colete muito grosseiro, muito evidente, e realmente você ter uma paciente, uma menina, adolescente de 12, 13 anos, utilizando aquele colete 23 horas por dia, era muito, muito difícil. Então, a adesão era muito pequena, consequentemente, a gente não tinha bons resultados. Então, os coletes evoluíram. Hoje, a gente tem colete muito mais modernos, os coletes 4D, os coletes que são feitos através de escaneamento, até mesmo recortados por robô, e são mais efetivos nesse sentido de tanto conter, quanto também até mesmo por promover pequenas correções. Lembrando que o tratamento em conjunto com a fisioterapia é essencial. Hoje a gente tem algumas metodologias específicas para tratamento conservador de reabilitação, métodos novos no tratamento, não é um simples RPG que hoje a gente lança a mão. Então, esse tratamento com colete que foi questionado, lembrando que ele tem que ser integrado ao tratamento de reabilitação e fisioterapia. Olavo, complementa para a gente sobre o tratamento conservador, você que nos traz aí também novidades quanto aos coletes, quanto às órteses, por favor. Eu sou um entusiasta do tratamento conservador e aqui acho que a gente está realmente falando um pouco mais da escoliose idiopática, né? Da escoliose, aquela que não está relacionada a nenhuma outra patologia ou nenhuma outra síndrome, para o paciente que não é cadeirante. E na escoliose idiopática, os avanços do tratamento conservador, eles foram gigantescos nos últimos anos. O que o Alex contou um pouco da história do uso dos coletes, o Milwaukee, ele teve seu papel, ele se mostrava como um colete efetivo, mas ele tinha uma série de dificuldades. Normalmente a gente está falando da escoliose idiopática que surge na adolescência,
numa fase de difícil aceitação do próprio corpo, da deformidade da coluna, e aí vem, nós entramos de sopetão na vida dessa pessoa e falamos, olha, agora você vai usar uma órtese que vai te pegar daqui do começo da coluna até lá embaixo. E isso gera um impacto muito grande. Podemos dizer que a última década botou uma pá de cal em qualquer dúvida que pudesse haver com relação ao benefício dos usos do colete. O colete, ele não se discute o benefício do uso nas escolioses idiopáticas, mas como o Alex também bem disse, o bom uso, né? E o bom uso envolve uma época certa, um tamanho certo de curva, e não uma venda de uma promessa inatingível. O uso do colete, ele tem sua precisão, tem sua indicação e tem seu momento certo. Isso totalmente atrelado com o diagnóstico precoce da patologia. E os coletes, eles evoluíram para se pensar, na realidade, no corpo da criança, não só como uma coluna que está torta e a gente vai desentortar num único plano, olhando a coluna de frente. A gente está pensando em todos os planos. De forma multidirecional, o colete deve exercer pequenas forças sobre a coluna para poder fazer essa correção. E aqui a gente tem que enaltecer a qualidade da nossa oficina ortopédica na ACD, que dispõe dos mais modernos métodos, seja de escaneamento do corpo do indivíduo, seja depois do trabalho desse escaneamento que foi criado, cria-se como se fosse um avatar, um corpo do indivíduo fica virtual, e esse corpo pode ser manipulado por um software para promover correções, e ainda assim, com bastante precisão depois, esse colete ele pode ser esculpido por um robô, depois com um ajuste, claro, fino de um ser humano. E a ACD, nessa linha de modernização, nessa linha de ganho de competências e cada vez querer melhorar mais, a questão dos coletes também é muito cara a toda a comunidade científica dentro da ACD, e a gente também, como você disse, com relação à questão científica, eu também brinco, acho que espero em muito breve poder anunciar a todos os nossos pacientes, a todos os que nos seguem, que gostam da ACD, que precisam da ACD, que buscam na ACD o tratamento, um colete cada vez mais moderno, cada vez mais de qualidade. A gente está se dedicando, está estudando e está avançando para que a gente possa, muito em breve, oferecer o que há mais de ponta nesse assunto. E aí, com relação à fisioterapia, isso está acontecendo em paralelo. Realmente, a ação do colete com a fisioterapia é sinérgica, ou seja, o uso pode ser potencializado nas duas vertentes desse tratamento conservador. Perfeito. Nós falamos bastante da escoliose idiopática, né? E eu queria destacar também as escolioses por patologias neuromusculares, que nós temos muito na ACD, né? Nós somos uma referência no tratamento dessa patologia, que não contempla só a escoliose. Então, a Márcia, que está comigo lá no ambulatório, né, Márcia? Nós vemos desses pacientes desde da sua entrada na instituição que podem evoluir para uma cirurgia, mas para que essa cirurgia seja feita no momento correto e de uma forma mais segura, nós temos que deixar o paciente em boas condições, né, Márcia? Então, os cuidados com a bexiga neurogênica, os cuidados com a pele, isso, desde que ele entra, ele já faz aí o seu pré-operatório, né? Então, é importante também destacar que são pacientes de alta complexidade e que nós sabemos que muitos deles vão evoluir com deformidade, que vão fazer cirurgia, mas que nós fazemos um excelente trabalho no ambulatório, com toda a equipe de fisiatria, com toda a equipe de reabilitação e com a equipe de enfermagem para que ele possa chegar em condições ótimas para a cirurgia, né, Márcia? Sim, com certeza. Você tem também esses protocolos lá no ambulatório, né? Sim. Como eu havia comentado no começo, a nossa preocupação, como você disse, é fazer esse paciente chegar no momento cirúrgico da melhor forma possível, né? E a gente já sabe, o paciente com escoliose neuromuscular, ele já tem os seus antecedentes, né? Ele já tem outras questões que a gente já trabalha no dia a dia aqui no ambulatório, então já temos um olhar especial para isso.
uma das coisas que a gente trabalha muito aqui é a reabilitação vesico-intestinal. O paciente que interna constipado, ele pode retardar o tempo de internação, né? Ele pode impedir que esse paciente saia no tempo programado de alta. Se ele precisar de uma lavagem intestinal, por exemplo, no pós-operatório, eu posso aumentar o risco de infecção de ferida operatória, por exemplo, eu posso inviabilizar, eu posso desperdiçar o curativo, né? A gente fala do curativo de pressão negativa, e se eu tiver alguma intercorrência intestinal, eu posso perder esse curativo antes do tempo. As questões relacionadas à prevenção de lesões, né? Nós tivemos um ganho muito, muito importante com os novos protocolos que foram instituídos. Então, falando de tecnologia, né? Como o doutor Olavo e o doutor Alex disseram, a ACD investe muito em tecnologia e com relação a isso não é diferente. Então, nós temos colchão pneumático, que já é protocolo, né, da instituição. O paciente que faz a correção de escoliose neuromuscular, ele já sai do centro cirúrgico no colchão pneumático para evitar a lesão de pele. Curativos de alta tecnologia, não só os de pressão negativa, mas as coberturas multicamadas, desde um hidratante de pele, também é tudo escolhido com todo cuidado e de uma maneira preventiva de lesão. A questão do trato vesical também, a gente sabe que esse paciente tem um risco maior de trauma de uretra, de infecção urinária de repetição. Então, todas essas questões a gente aborda e trabalha aqui no ambulatório para que ele chegue no hospital sem nenhuma complicação desse tipo e que possa inviabilizar aí a programação cirúrgica e o resultado no pós-operatório. Legal. Olavo e Alex, a cirurgia no paciente adulto com escoliose, acho que é mais rara, né? Assim, para chegar num patamar cirúrgico. Eu, falando um pouco da parte da fisiatria, nós pegamos pacientes que têm quadros de escoliose, mas nós acompanhamos a questão da dor, que é muito frequente, né? Então, nós investimos no tratamento da dor com todas as possibilidades. Alguns com alteração neurológica, quando evolui uma escoliose, que começa a apresentar alteração neurológica, aí ficamos mais atentos para encaminhar para a equipe da ortopedia. Algumas vezes utilizamos órteses também, coletes, lembrando que o colete ele pode atuar no alívio da dor. A Márcia não gosta muito porque ele também causa uma atrofia muscular, mas algumas vezes nós temos que usar, falando da Márcia Lima agora. Mas também são pacientes que podem eventualmente chegar e culminar num tratamento que necessita de uma fixação, que necessita... E nós temos também as questões posturais, né? Tanto na criança, que vai mudar a sua postura, e aí nós precisamos ter, às vezes, um equipamento novo, uma cadeira de rodas, se ela usa, uma cadeira de rodas nova, destacar a equipe da terapia ocupacional, não é, Alex, que faz parte integral da nossa equipe nos pacientes que usam os equipamentos. Mas esse público também merece um pouco de atenção, uma vez que ele pode chegar no nosso hospital ortopédico geral, né? O que vocês... Cabe uma ressalva em relação a isso, Marcelo, que é o fator da gente lembrar que, normalmente, a escoliose, nesse tipo de paciente com escoliose idiopática, às vezes, na maioria dos neuromusculares, a dor não é um sintoma comum, né? Muita gente fala, poxa, mas a coluna está tão torta, não é possível que isso não doa. Normalmente, os pacientes não sentem dor. Quando a gente fala de paciente adulto com escoliose, principalmente na terceira idade, a gente está falando de um tipo diferente de paciente, que muitas vezes, ou eles tiveram uma escoliose não tratada na época certa, evoluíram na fase adulta, ou eles tinham a coluna normal e, por conta de alterações degenerativas da coluna, de desgaste, essa coluna começou a entortar. Então, normalmente, a gente chama essas patologias, essas deformidades, escoliose degenerativa do adulto, onde o tratamento é muito mais complexo, porque envolve uma série de outros fatores, dentre eles a dor. Na grande maioria, quando a gente trata cirurgicamente uma escoliose degenerativa, é porque, ao contrário das outras escolioses, há o fator dor envolvido, né? E muitas vezes, além da dor, incapacidade funcional, comprometimento neurológico, com estreitamento de canal de medula, o paciente perde a capacidade para andar. Então,
o tratamento feito, a abordagem feita, tanto na indicação, na realização mesmo, do paciente com escoliose degenerativa é bem diferente daquelas crianças com neuromuscular ou com uma escoliose idiopática. E tem outro fator também, que muitos desses pacientes, quando evoluem para escoliose ou por fratura, ou por, como eu já falei, por outras patologias, ele tem um alto risco cirúrgico também, né? Porque eles têm comorbidades, né? Então, tem que se investir aí no tratamento geral, mas muitas das opções cirúrgicas de fixação ficam mais limitadas. Podem ter opções para tratamento da dor, que também podem ser cirúrgicas, né? Infiltrações ou questões de alívio da dor. Métodos para alívio da dor, mas são pacientes de alto risco cirúrgico muitas vezes, né? Olá, pois não? Não, estava concordando aqui com você que realmente, às vezes a gente acha que muito dessa discussão das necessidades da criança em termos de equipe multidisciplinar, elas ficam restritas a essa faixa infantil ou do adolescente, mas muito pelo contrário, e cada vez mais se sabe que a atuação da equipe multidisciplinar na deformidade do adulto também ela tem um papel fundamental. Os pacientes, como o Alex bem disse, né, essa é uma outra patologia. A gente está falando de um esqueleto que está em desenvolvimento e que a escoliose está progressivamente piorando enquanto o esqueleto cresce. Esses já são esqueletos maduros do adulto, onde a deformidade se instala ou por um quadro de degeneração acelerado, ou a gente está lidando com um quadro de dor, ou às vezes um quadro misto, tanto de deformidade quanto dor. E são pacientes que já tem uma boa porcentagem desses pacientes tem hipertensão, diabetes, distúrbios de tireoide, sobrepeso, graus variáveis de artrose, inclusive que acometeram quadris, joelhos, já até muitas, em algumas situações, já passaram por prótese de alguma das articulações, tem uma limitação de mobilidade pela própria envelhecimento, tem alguma dificuldade de audição, visual, de equilíbrio corporal no espaço, usam medicações, às vezes, que causam acentuação desses desequilíbrios, usam recursos como andador, ou usam recursos como bengala. Então, realmente, assim, tem que ser analisado individualmente. Eu destaco, de novo, a equipe multidisciplinar, ela é tão importante nessas situações como nas escolioses de criança e adolescente. Muito bem. Bom, vamos fazer o encerramento da nossa live. Eu gostei muito, aprendi muito. Quero agradecer a Márcia Lima, a Márcia Ramos, ao Alexander Rossato, ao Olavo Letaif, a nossa equipe, a todos aqueles a equipe que nós representamos, que aqui nós representamos toda uma equipe, né? Somos membros de equipes multidisciplinares, e aqueles também que aqui não estão representados, porque são extremamente importantes para o sucesso do tratamento dos pacientes com escoliose. Lembrando que esse é o mês da escoliose. Esse tópico ele vai ser amplamente discutido nas redes sociais do Hospital da ACD, que vocês podem acessar. As perguntas que não foram respondidas, nós vamos respondê-las nas nossas redes sociais. E lembrando que o Hospital da ACD, como foi falado, é um hospital que ele tem como sua excelência os profissionais, o trabalho em equipe, que é realmente o nosso DNA, como se fala, né? E que através desse trabalho nós, graças a Deus, temos obtido excelentes resultados e vamos continuar, né? Com estudo, com modernização, com crescimento científico, e só tem a ganhar os pacientes que estão lá conosco. Muito obrigado, boa noite. Se alguém quiser fazer uma consideração final, eu agradeço a presença de todos aí e todo o público que nos ouviu também. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.